Observa aí a próxima questão na telinha aí, por favor. Durante um show musical, numa casa de espetáculos, dois amigos, Antônio e Paulo, conseguem lugares diferentes na plateia. Antônio senta-se numa posição situada a 20 metros das caixas de som, enquanto Paulo a 60 metros das mesmas. Com relação ao som produzido por um violão, podemos afirmar que... Então vamos lá, o som ouvido por Antônio possui timbre diferente do ouvido por Paulo. Olha aqui, pessoal, essa aqui, ele fala em timbre. Para cá, para cá, para cá. O timbre está relacionado ao formato da onda. Então, se está tocando lá, como diz no enunciado, um violão, esse formato da onda é o mesmo para os dois. Então, o timbre não vai mudar. Agora, se eu trocasse um violão e botasse um piano, aí mudaria só a forma do violão ao piano, porque muda o formato da onda. Mas os dois iriam escutar o novo formato, o mesmo, do piano, ok? A letra A pergunta, o som ouvido por Antônio e por Paulo possui timbre diferente? Não. Como é um violão que está produzindo, o formato da onda é o mesmo, então chega o timbre que chega em Paulo, chega em Antônio, independente da posição que eles estiverem. Lembre-se que o timbre é uma característica do formato da onda e depende lá do instrumento, da fonte que gerou, ok? Vamos para a letra B. O som ouvido por Antônio possui intensidade menor do que o ouvido por Paulo. Ora, pessoal, tá bom? Enquanto Paulo está a 60 metros, Antônio está a 20, né? Então, o som ouvido por Antônio possui intensidade menor. Intensidade, nós falamos há pouco tempo, está relacionado ao volume, certo? Então, se Antônio está mais próximo, ele vai ter um volume mais forte. Então, essa intensidade do volume vai ser mais forte. Quando falar intensidade e amplitude, está relacionado a volume. Então, o som ouvido por Antônio possui volume menor do que o ouvido por Paulo? Não, Antônio está mais próximo. Antônio está a 20 metros e Paulo está a 60. Então, o som ouvido por Antônio possui intensidade maior. Então, a letra B também está errada. Ok? Letra C. O som ouvido por Paulo possui altura maior do que ouvido por Antônio. A altura do som não está relacionado a volume forte ou fraco. A altura está relacionado à frequência, ok? E a frequência vai ser a mesma. Por que a frequência vai ser a mesma? Para cá, para cá, para cá. Não é o violão? Ele não tocou lá uma nota. Quem foi que gerou essa nota? As cordas do violão. Então, quem determinou a frequência? As cordas do violão. Então, essa frequência, ela sai e não muda. Vai passar por Paulo, é a mesma. Vai passar por Antônio, é a mesma. Não importa se Paulo está na frente e Antônio está atrás. A frequência foi gerada pela fonte que foi o violão. Então, se Paulo está a 20 metros, Antônio está a 60 metros, ou o contrário, não importa a distância que eles estejam, eles vão escutar a mesma frequência. Porque a frequência depende do violão, da fonte, do instrumento. Então, ela não vai mudar porque um está mais próximo ou longe. O que você tem que atentar a essa questão na letra C, olha aí, era só lembrar que o som ouvido por Paulo possui altura. Na hora que falou em altura, não é volume, é frequência, ok? Então, está errado. Eles escutam a mesma frequência porque foi a fonte que gerou. Letra D. O som ouvido por Antônio possui intensidade maior do que o ouvido por Paulo. Olhe, observem que Paulo está a 60 metros, Antônio está a 20. Então, o som vai chegar mais forte em Antônio. Então, está correto. O som ouvido por Antônio possui intensidade, possui, como eu disse há pouco tempo, volume. Intensidade é volume maior, ok? Então, essa está correta. A letra E. Antônio e Paulo ouvem o som com o mesmo timbre. Certo, porque o formato da onda é do violão. Porém, com alturas diferentes. É errado. Cuidado, se você fosse raciocinar a altura como sendo volume, que a gente tem essa mania, podia marcar essa letra E.
Mas lembre-se que Antônio e Paulo ouvem o som com o mesmo timbre, certo? Porque o timbre é o formato da onda que saiu do violão, foi o mesmo violão para os dois, porém com alturas diferentes. Não, alturas está relacionada à frequência. A frequência é gerada pelo violão, então chega dos dois com a mesma frequência. Então, para essa letra estar corretíssima, teria que ser assim, ó. Antônio e Paulo ouvem o som com o mesmo timbre e com a mesma altura. Aí sim, porque a altura é relacionado à frequência. Vamos para a próxima questão. Leia aí, vestibulando. Leia com atenção os versos abaixo de Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir meus ouvidos, eu me lembro de você. Quais das características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir? Então vamos ler aí de novo Noel Rosa. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir meus ouvidos, eu me lembro de você. Quais das características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir? Para cá, para cá, para cá, estimulando. Então, se um apito fere o seu ouvido, é porque ele chegou muito forte. Então, significa que o volume está forte, tá certo? E significa que o som está alto, ou seja, é um som agudo, que fere o ouvido, tá certo? Então, para ferir o ouvido, eu tenho que ter duas características da onda. Ela ser forte, ter uma intensidade forte, ter uma amplitude grande, ou seja, o volume está forte, tá certo? E ela tem que ser, o som tem que estar alto. O som alto significa que ele é muito agudo. É aquele, então, que você não aguenta, como às vezes ocorre a microfonia, você coloca a mão no ouvido, porque o som está forte e alto, tá? Vem aquela frequência, ok? Então, quando eu falo em som alto, eu não falo em volume, eu falo em frequência, está agudo. Quando eu falo em som baixo, eu não falo em volume, eu falo em grave, frequência baixa, grave, ok? Então, pessoal, quais seriam aí as características? Vamos voltar aí a telinha. Quais das características das ondas podem servir para justificar a palavra ferir? Então, eu tenho que ter volume forte e agudo para ferir. Então, volume é intensidade e agudo é frequência. Então, seria essa letra aqui, ó, frequência e intensidade, ok? Então, a frequência, por que fere o nosso ouvido? Porque a frequência seria uma frequência alta, que daria o agudo, tá certo? O agudo, e a intensidade seria o volume forte, que o volume forte também causa essa sensação, ok? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá, não confunda, não existe, o volume não deixa o som alto nem baixo, o volume deixa o som forte ou fraco, ele aumenta a intensidade, ele aumenta a amplitude, tá? E o que deixa o som alto ou baixo? É mudar a frequência. Se você botar muito tweet, você está deixando o som alto. Se você botar muito alto-falante, você está deixando o som grave, tá? Ok? Baixo, ok? Está botando muito grave, está deixando o som baixo. Então, som baixo, frequência baixa, grave. Som alto, frequência alta, agudo, ok? Som alto tem a ver com frequência. Som baixo com frequência também. Som baixo, frequência baixa, grave. Som alto, frequência alta, agudo, ok? Agora, som forte é que tem a ver com volume forte, amplitude, intensidade forte, tá? Volume baixo significa exatamente o que a gente acabou de dizer. Na hora que eu tenho volume baixo ou volume alto, na verdade eu não estou mexendo com a altura do som, eu estou deixando ele, o volume, que eu tenho mania de dizer alto ou baixo, na verdade eu estou deixando o volume forte ou fraco, tá certo? Então o volume só torna o som forte ou fraco. Agora a frequência é que torna o som alto ou baixo, dependendo se eu botar grave. Beleza?